Olá, meu aluno, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar a respeito dos tecidos epiteliais estratificados. No vídeo anterior, falamos sobre os epitélios simples. Nesse momento, vamos conversar a respeito dos epitélios estratificados, que, conforme comentamos anteriormente, são formados por várias camadas de células acima da membrana basal. No esquema representado ao lado, temos estes grupos de células formando diferentes camadas, cuja classificação você vai aprender a identificar hoje nesse vídeo. Bom, um primeiro exemplo de um epitélio formado por várias camadas de células seria esse epitélio representado aqui, que demonstra para a gente justamente a presença de vários estratos de células sobre a membrana basal, o que o caracteriza como um epitélio estratificado e que demonstra também que essas células apresentam diferentes formas. Daí então, foi inicialmente criado um critério para classificar o epitélio quanto à forma das suas células, de modo que esse critério corresponde ao formato das células da camada mais distante da membrana basal, ou você pode também usar o formato das células da camada mais próxima à luz que esse epitélio, porventura, está revestindo. O fato é que esse epitélio, então, como sendo estratificado, ele vai ser classificado como pavimentoso, uma vez que as suas células mais superficiais apresentam formato achatado, pavimentoso. Visto ao microscópio, após a preparação da lâmina, esse é um epitélio que apresenta, portanto, todas essas células e a camada de células mais superficial é formada por células achatadas. É um epitélio que, em alguns locais, pode apresentar queratina, em outros não. Portanto, a mesma classificação que faz com que ele seja nomeado como estratificado pavimentoso, também necessita de um complemento identificando se há ou não há a presença de queratina produzidas pelas suas células. Nesse exemplo, é um epitélio não queratinizado e pode ser encontrado, por exemplo, no esôfago e muitos outros órgãos. Já o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, além de várias camadas de células acima sobre a membrana basal, além de células achatadas na superfície, essas células, todas elas, vão ser, com exceção da camada de células mais basal, vão ter a capacidade de produzir queratina, de modo que a classificação desse epitélio vai ficar sendo como estratificado, pavimentoso, queratinizado. Alguns livros podem trazer também a nomenclatura como com pouca queratina, mas o mais comum é que seja queratinizado mesmo, e é um epitélio encontrado, por exemplo, na epiderme. Parte da pele corresponde à epiderme, essa parte mais superficial, e ela justamente contém esse tecido que acabamos de comentar. O restante da pele corresponde a esse tecido conjuntivo, que será, no caso, a derme, e que será comentada em outra videoaula futuramente. Um epitélio estratificado também pode apresentar um aspecto de células da camada mais superficial, serem cúbicas. Então, olha só, esse epitélio é um epitélio estratificado cúbico, porque possui várias camadas de células e as células da camada mais superficial têm um formato cúbico. Ele é encontrado, por exemplo, no ducto de algumas glândulas. As glândulas serão abordadas em outro vídeo futuramente e também fazem parte de um tecido epitelial, mas elas são especializadas na secreção de moléculas. No caso, seriam as glândulas exócrinas, aquelas que possuem ductos e, portanto, serão mencionadas futuramente e novamente. Um epitélio estratificado
meio diferente daqueles que vimos anteriormente, corresponde ao chamado epitélio de transição. Nesse epitélio, as células de diferentes camadas são arredondadas, são globosas, e elas apresentam na superfície proteínas que mantêm umas células bem unidas às outras, né? Essas proteínas são chamadas uroplaquinas. E a função dessas células, dessas proteínas, está justamente relacionada com o local onde o epitélio é encontrado. No caso, é um epitélio encontrado na bexiga. E a bexiga é um órgão que armazena a urina. Desse modo, então, temos que na região apical desse epitélio estratificado, temos a uroplaquina, que é o contato com uma região de contato com a urina armazenada na bexiga. A urina apresenta uma concentração maior do que os nossos tecidos. Portanto, a urina apresenta uma concentração maior do que o líquido do nosso tecido, das nossas células, da matriz extracelular. Desse modo, há uma tendência natural da água se deslocar da onde ela está em menor concentração, teria, portanto, um maior potencial hídrico, para onde ela está em menor concentração. Desse modo, a presença das uroplaquinas vão justamente impedir essa perda de água para a urina armazenada, vão impedir a desidratação. Esse é um epitélio encontrado na bexiga e também no ureter, podendo também ser denominado urotélio. Com isso, pessoal, coloquei aqui para você que os tecidos epiteliais estratificados, então, podem ser também classificados como pavimentoso, cúbico e cilíndrico, sendo que o pavimentoso é encontrado no pavimentoso aquela variação com presença ou não da queratina, né? E aí ele vai ser subclassificado como queratinizado ou não queratinizado. A queratina, que é uma proteína importante para evitar o atrito, para evitar infecções, para evitar choques mecânicos, né? Foi uma aquisição evolutiva que surgiu aí com os répteis há milhares de anos e que nós, descendentes dos mamíferos e, consequentemente, descendentes dos répteis, também mantivemos essa característica na pele. O fato é que também existe um epitélio estratificado de transição que apresenta esse nome, uma vez que, se a bexiga estiver cheia ou vazia, as suas células mais superficiais estarão mais ou menos distendidas, e isso é o que dá o nome para ele. E naquela coloração que vimos anteriormente, que é uma coloração com hematoxilina e eosina, a gente tem geralmente o aspecto de um corte de uma bexiga relaxada, né? E para que fosse visto uma bexiga cheia com o epitélio, portanto, distendido, deveria ser feita uma outra coloração. Joia? Entendido? Muito bem. Se você quiser conhecer mais a respeito desse assunto, é só consultar a nossa bibliografia e assistir os nossos próximos vídeos, porque no próximo a gente vai comentar sobre epitélios especializados. Eles têm funções um pouco diferentes dessa que comentamos aqui. Até lá. Tchau, tchau.